Seja bem-vindo a esse primeiro episódio que eu estou gravando aqui de uma série de áudios que vão para o Spotify, mas que também estou gravando nesse momento e que vão para as outras redes. E o meu grande objetivo é dividir um pouco algumas ideias, dividir um pouco da minha jornada, dividir algumas oportunidades, dividir modelos mentais, dividir ferramentas que me ajudaram a hoje eu estar aqui. Estou na minha casa, estou nos meus lugares favoritos do mundo, moro em Dubai, né? E eu acho que eu tenho já uma bagagem de experiências, uma bagagem de estudo, de oportunidades que eu consegui viver, né? E eu sinto um pouco essa responsabilidade e essa vontade de passar um pouco o bastão, de dividir, né, de realmente dar um pouco de tudo que eu recebi nesses últimos anos, tanto de mentores que eu tive, tanto de professores, tanto de líderes, né, chefes, e pela minha jornada. Acho que se você tá ouvindo isso, talvez você já me conhece, você sabe que eu vivi muito, e eu sinto realmente essa vontade de ser um pouco mais consistente e de realmente trazer mais coisas, né, em diferentes plataformas para vocês. Bom, vou começar esse episódio 1 de uma maneira que eu começo sempre absolutamente todas as mentorias que eu já fiz até hoje, que é com um slide específico, né, que eu vou contar pra vocês, que os meus mentorandos sabem já de cor. Eu gosto de pensar que é um dos grandes legados que eu, quem sabe, né, posso deixar pra eles, assim, e é um legado que eu recebi da minha mãe, que é o que estava escrito na minha geladeira. Quando eu cresci, né, lá, sou de Porto Alegre, eu tinha não era nem um imã, era um negocinho que minha mãe colou na geladeira que estava escrito assim: princípio da descrença. Não acredite em nada, tenha suas próprias experiências. E eu acho que isso é não só um modelo mental, uma ferramenta, mas uma maneira de viver que me permitiu, né, bater em algumas portas que talvez outras pessoas pudessem achar que estavam completamente trancadas, e eu descobri que elas estavam apenas fechadas e que eu podia ir lá, eu podia colocar a chave e eu podia abrir, né? Também me ajudou a eu entender um pouco mais, ou ter essa vontade de buscar entender o que é o mundo, o que são essas ideias que a gente aprende na escola, que a gente aprende com amigos, que a gente aprende na internet, e o quanto que isso é realidade, o quanto que isso é um fato que eu vivencio. Então, o princípio da descrença, ele te dá poder, pessoal. Ele te dá essa oportunidade de você realmente ser cientista da sua própria vida, de você ter conclusões pessoais que vêm da sua experiência, que vêm de coisas que você vivenciou, que veio desse processo de você digerir ideias e chegar às suas próprias conclusões. E hoje, olhando para trás na minha jornada, eu vejo que esse foi um grande diferencial que eu carregava comigo, porque ele instigava essa curiosidade, ele instigava essa vontade de entender, tá, estão me falando tal coisa, estão me trazendo tal ideia, é real? O quanto que eu consigo aplicar na minha vida e o quanto que essas ideias ou essas ferramentas me dão resultado? Porque eu sempre fui, né, talvez nem sempre, mas eu sempre tive um pouco um foco de que, cara, eu tenho alguns sonhos, eu tenho alguns resultados que eu quero ter na minha vida e eu preciso focar nisso, eu preciso focar um pouco em resultado, né? Eu gosto de processo, gosto de entender, mas eu também gosto, né, do diploma, da bolsa internacional, do passaporte cheio de carimbo, né, de ter algum acesso, algum nível de conquista financeira para eu poder fazer as coisas que eu quero, para eu poder ter acesso às coisas que eu desejo, né, para eu poder viajar, para eu poder, enfim, ter um certo nível de uma vida que eu queria construir. E essa busca, né, por resultado, combinada com esse princípio da descrença, com essa curiosidade, né, e com esse certo desafio de, calma aí, não vou acreditar em tudo que estão me falando, vou colocar em prática e ter as minhas próprias conclusões, foi, eu vejo, um dos grandes modelos mentais, assim, uma das grandes ferramentas que deu norte na minha vida e que até hoje, né, me dá muito poder pessoal. Então, antes de eu começar, né, essa jornada de áudios que eu pretendo dividir muito mais
de coisas que eu fiz no passado, espero muito modelos mentais, dividir um pouco como que eu enxergo algumas coisas, né? Que talvez muitos de vocês não tiraram um tempo para pensar, para entender ou de ver, né, coisas de ângulos completamente distintos e diferentes. Eu preciso começar essa série, ou eu gostaria de começar essa série, dividindo com você esse princípio da descrença, que cara, não acredita em mim. E não tô também querendo instigar, né, assim, nossa, vou desconfiar de tudo da Ana, ela falou lá uma vírgula, depois 30 áudios depois, não é sobre isso. Mas tente analisar as ideias que eu estou trazendo, tente pensar a respeito, tente digerir, decantar tudo isso, né, que eu vou trazer, porque eu espero, e um objetivo, né, de eu estar criando isso, é eu poder trazer para vocês reflexões talvez um pouco mais profundas sobre assuntos um pouco desafiadores, mas que são importantes na nossa vida, né? Em algum momento lá atrás eu tive que parar, sentar e pensar, cara, por que eu tô aqui? Eu tô aqui só para pagar boleto? Eu tô aqui, né, só pra ir atrás de status, pros outros conseguirem me ver de tal maneira pra eu sentir que eu tenho um pouco de valor, né? Ou eu tô aqui só pra comprar coisa, só pra consumir, né? Eu tô aqui só pra me curar, eu tô aqui só pra olhar pros meus traumas. O porquê que eu tô aqui? Ou mais desafiador, ou menos, não sei, né? Eu tenho sonhos, eu tenho vontades, eu tenho desejos, eu tenho coisas que eu quero concretizar na minha vida. Como que eu faço isso acontecer? Não só externamente das ações, da estratégia, né, da tática, enfim, do operacional, mas internamente também. Como que eu me torno essa pessoa que é capaz de viver esses objetivos? Que é capaz de concretizar e materializar essa vida que eu anseio dentro de mim, mas que em muitos momentos eu talvez sinta que não é tão possível, não é tão fácil, ou, né, é uma vida que é um pouco diferente do que as pessoas ao meu redor querem também. Isso me causa dor, então, em algum momento lá atrás, eu tive que começar a olhar para essas coisas, tive que começar a chegar, né, a algumas conclusões pessoais baseadas em estudo, baseada em prática, baseada em colocar realmente, né, na vida real algumas ideias a teste e olhar para os resultados e chegar a algumas conclusões pessoais. Então, esses áudios, né, ou esse momento que eu tô dividindo com vocês, eu espero que seja muito para te instigar a pensar mais, a ser um ser mais pensante, a ser um ser que tem algumas convicções internas, sim, mas que também tem essa capacidade de investigar, essa capacidade internamente também, de o que é real, o que é benéfico, o que me traz os resultados que eu quero. E a partir dessa alquimia interna, dessa transformação interna, que aí sim a gente consegue dar passos na direção que a gente quer, que aí sim a gente começa a ter alguns resultados, e aí sim que a gente começa realmente a dar esses passinhos para viver essa vida dos sonhos que eu sei que pulsa aí dentro. E pulsava lá atrás, né, em mim ainda pulsa, tenho sonhos novos, apesar de já ter realizado muitos sonhos, né? E esses áudios ou esse momento aqui dividindo com vocês é um pouco, espero, para te inspirar, para te dar ferramentas, para te dar ideias, para que você possa também construir sua vida dos sonhos, ou para que você possa ter os resultados que eu sei que você quer ter dentro aí de você, né, e fora também na sua carreira, na sua vida pessoal, dos seus sonhos, das suas conquistas e dessa jornada de crescimento interno, né, que eu sei que você quer viver não só em 2025, mas nos próximos anos também. Espero que esse espaço seja também um espaço para eu contar um pouco mais da minha vida, um pouco mais do que eu tenho dentro de mim, um pouco mais do meu dia a dia, né? O que é empreender internacionalmente, ou como é que faz, né? Ou como que foi essa jornada também de eu me descobrir alguém que queria fazer assim, porque não cresci, né? Ou não era aparentemente ambições que eu tinha no começo da minha jornada profissional. E um pouco de como que eu criei uma vida que hoje eu sinto que é alinhada aos meus valores pessoais, é alinhada ao que eu acredito, é alinhada às minhas ambições, os meus desejos, né, as coisas que eu quero conquistar e como que eu aplico, né, isso no meu dia a dia, como que eu desenvolvi e tento manter, gerenciar essa disciplina, porque tem uma frase que eu acredito muito e será
um áudio no futuro que disciplina é liberdade. Porque a disciplina de pensar certo, a disciplina de sentir certo, a disciplina de fazer certo, todos os dias na direção do que você quer, te dá essa liberdade de você viver a vida que você escolheu e não apenas a vida que você aceitou. Que esse eu acho que, infelizmente, é um dos grandes maus, né? Que assola muita gente e dá pra entender o porquê, mas também espero ser uma voz ou uma energia, uma força pra te lembrar e te relembrar quantas vezes forem necessárias que a gente merece viver os nossos sonhos e que é um processo, é um desafio, mas é através dele que a gente cresce, é através dele que a gente conquista, né, as coisas que a gente quer e é através dele que a gente realmente consegue, né, sentir que tá vivendo esse potencial que pulsa dentro da gente. Então, eu tô muito feliz de você estar aqui. Espero que a gente possa se reconectar, né, nos próximos dias, nessas novas ideias que eu vou trazer. Espero que diariamente vamos com tudo, porque merecemos viver os nossos sonhos, porque a gente pode sim construir uma vida, né, com muito sabor, com muita alegria, sabe, bem alinhada ao que a gente quer, alinhada a algo que pulsa dentro da gente. E a gente pode sim se transformar nessa nossa versão capaz de fazer o que precisa ser feito. Eu acredito nisso do fundo do meu coração e também acredito que essa jornada vai ser muito, muito, muito especial. Tô muito animada por vocês estarem aqui e vejo vocês no próximo episódio. E agora eu vou mostrar aqui algo. Opa! Como vocês sabem, se me acompanham no Instagram, eu sempre falo Never Skip a Sunset. Olha o que está acontecendo agora. Never Skip a Sunset comigo aqui. Até amanhã, gente.